Excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira, em nome de Vossa Excelência, eu quero saudar as demais autoridades compostas da mesa e registrar a minha alegria de poder estar nesta noite na Assembleia de Minas. Orgulho de todos nós, mineiros, estar prestigiando as nossas forças armadas, a polícia, o bombeiro, é para mim um motivo de muita alegria. E eu, da mesma forma, pretendo ser rápido, em decorrência dos outros oradores que, da mesma forma, farão uso da palavra. Senhoras e senhores, a tarde do último dia 25 de janeiro, uma sexta-feira, foi tomada por uma notícia que a todos nós impactou, comoveu e emocionou. Eis que, diante de todos, em tempo real, o retrato aterrador de uma tragédia que ninguém conceberia repetir-se ou ocorrer na extensão tão avultada. As imagens que nos chegavam por todos os meios de comunicações e pelas redes sociais davam-nos conta do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, provocando uma tragédia de proporções avassaladoras. Ante nossos olhos, toneladas de rejeito de mineração arrastaram tudo que havia pela frente. A zona rural de Brumadinho foi terrivelmente devastada. Muitos funcionários da empresa pereceram na área em que exerciam o seu labor. Outros tantos habitantes da cidade e visitantes, alguns outros turistas de Brumadinho também tiveram as suas vidas ceifadas. Não só as centenas de mortos, mas o drama das famílias pela ausência dos corpos para velar o seu luto, tudo isso, ainda hoje, decorridas mais de 5 meses, leva a um clima de profunda consternação e de sofrimento. Pelos dados atualizados, fornecidos pela Defesa Civil, até o momento foram confirmadas, infelizmente, 246 mortes e ainda temos 24 desaparecidos, além de 395 pessoas localizadas. Diante dessa tragédia, que marcará para sempre as famílias enlutadas, a resposta pronta, imediata, precisa e vigorosa de todas as instituições, hoje aqui homenageadas pelo Parlamento Mineiro, constituiu-se em contraste alentador, descortinando ao mundo a presença irrepreensível de todos que atuaram no cenário do fatídico sinistro. Divulgada a notícia, deu-se curso a uma grande mobilização em todo o país. Acorreram para Brumadinho bombeiros de Minas Gerais, policiais militares e civis, agentes da Defesa Civil, auxiliados com o mesmo brio por equipes de 11 estados e do Distrito Federal, além de 130 profissionais do Exército de Israel. Nesse contexto, uma verdadeira operação de guerra foi mobilizada. De tal monta, deputado Sargento Rodrigues, que ensejou esses verdadeiros heróis demonstrar toda a sua capacidade técnica, organização, planejamento e estratégia no cumprimento da missão. Nesse diapasão, senhoras e senhores, revelou-se absolutamente fundamental e plenamente eficaz a intercooperação de órgãos como a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, as Forças Armadas, a Força Nacional, os órgãos de proteção e assistência social, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Governo de Israel, o Governo de Minas e os voluntários, além, é claro, do capítulo especial protagonizado pelos cães farejadores. Essa conjunção de esforços, por evidente, sobressaíram-se os bombeiros militares, especialmente os bravos homens do fogo de Minas Gerais, que ficaram com a ingente tarefa de comandar as buscas e o resgate dos sobreviventes e, posteriormente, a busca pelos desaparecidos. De outro lado, não podemos olvidar a impressionante mobilização de voluntários, pessoas comuns e movidas pelo sentimento de amor ao próximo, deputado Noraldino, apoiaram o trabalho realizado pelos bombeiros e as demais forças e instituições
empenhadas na ação. Por dias a fio, em meio à lama de rejeitos tóxicos, abnegadas equipes que ainda hoje estão ativas, empenharam-se no resgate dos sobreviventes e na localização, sempre triste, dos corpos das vítimas. Naqueles instantes, a cada sobrevoo, a cada resgate, firmava-se a convicção de que os militares e civis envolvidos na operação reuniam energias acima de suas forças para o cumprimento de sua missão. A homenagem que hoje é prestada pelo Parlamento Mineiro atende, pois, ao imperativo de reconhecer a grandeza da atuação do verdadeiro exército de heróis que se debruçou no lamaçal para trabalhar em prol da comunidade de Brumadinho, superando situações as mais extremas. Por tudo isso, senhoras e senhores, bombeiros militares e civis, policiais militares e civis, defesa civil e voluntários são merecedores e credores de nossa gratidão. Mais uma vez, todos eles, no cumprimento de sua missão, demonstraram com desvelo e coragem que, por mais adverso que seja o cenário, por mais angustiante que seja a situação, ainda que precisem arriscar a vida, nada é impossível para esses valentes que constroem a história de suas instituições. Necessário, senhoras e senhores, é, portanto, que os anais dessa casa registrem nossa profunda e extrema gratidão pelo empenho exemplar do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e Civil, da Defesa Civil de Minas Gerais e dos Bombeiros Civis nas atividades de salvamento e resgate em Brumadinho. À luz dessas considerações e sob o impacto da tragédia que se abateu sobre Brumadinho, conclamo esta casa a empreendermos a inadiável tarefa de debater, Sargento Rodrigues, os caminhos a serem trilhados doravante. A dor que não dá trégua aos familiares, amigos, vizinhos, colegas, daqueles que padeceram sob a avalanche de lama inclemente, aos quais reiteramos nossa palavra de solidariedade, não será remediada por medidas improvisadas ou providências paliativas, deputada Beatriz Cerqueira. Nessa hora em que especialmente a população de Brumadinho reclama respostas definidoras, evocamos aqui a lição do apóstolo Paulo, que em sua carta aos Coríntios exclamou, abro aspas, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É nessa declaração de fé e esperança que devemos nos inspirar para prosseguir. É preciso que haja efetividade e eficácia em todas as ações requeridas pelos desdobramentos dessa tragédia inominável para que ela não mais se repita. Cumpre enfatizar que esta casa bem compreendeu o seu dever de debruçar sobre essa questão com o olhar atento e o coração irmanado com a alma da gente mineira, que se inquieta e se pergunta sobre a ameaça que paira sobre tantos outros municípios do estado em que existem barragens igual a de Mariana e de Brumadinho. Os mineiros, senhoras e senhores, não podem ficar com o largo passivo da mineração. Por outro lado, é preciso construir alternativas que respondam às consequências econômicas da redução da atividade produtiva do setor. Se somos o Estado de vocação secularmente minerária e se essa condição é passível de esgotamento, o que proveremos para substituir essa atividade, presidente Cristiano? Quais alternativas serão propiciadas ao nosso povo? E os municípios, o que farão? Que não nos falte coragem e determinação e que nossa ação seja refletida e vigilante, atenta e fiel aos elevados interesses do povo mineiro, em favor do qual jamais ficaremos imobilizados diante dos desafios. Ao abraçar Brumadinho e toda a sua gente, concito todos os presentes a mirarmos no exemplo da força e do profissionalismo que nos deixam os nossos homenageados. Em verdade, ainda que esse legado não suplante a dor daqueles que choram a saudade dos seus entes queridos, serve ele de forte alento em meio à tragédia, ainda mais porque,
ilustra bem a capacidade de nós, mineiros e brasileiros, expressarmos solidariedade e amor ao próximo. Por derradeiro, formulamos nosso preito às vítimas que tombaram nessa tragédia, dedicando-lhes as seguintes palavras extraídas da célebre oração fúnebre de Péricles. Abro aspas. Com efeito, a terra inteira é o túmulo dos homens valorosos, e não é somente o epitáfio nos mausoléus erigidos em suas cidades que lhe presta homenagem, mas há igualmente, em terra além das suas, em cada pessoa, uma reminiscência não escrita, gravada no pensamento e não em coisas materiais. Bravos heróis, muito obrigado. Bravos heróis, parabéns. Minas e todos nós agradecemos. Muito obrigado.